Boa tarde. Hoje temos culto hoje à noite, às 20 horas. Mas eu estou aqui nesse momento só para responder 3 perguntas. Uma pergunta que me fizeram. A pergunta é: como é que eu sirvo a Jesus? E tem pessoas que pensam que servir a Jesus é subir esse monte, descer monte, consagrar a vida 3, 4 dias, como se diz, santificação. Não, tudo isso é necessário. Nós orarmos, buscarmos o Senhor, mas servir a Jesus é servir o próximo. Quando tive fome, deste-me que comer, tive sede, deste-me beber, estive nu, vestiste-me, estive na prisão, foste-me ver, visitaste-me, foste-me ver, estava enfermo, visitaste-me. Isso é servir a Jesus. Perdoar, sem contar. É fazer algo por alguém, mas não alarmar. A Bíblia diz que é o que a direita faz, a esquerda não precisa saber. É sujeitar o fraco na sua fraqueza. É saber que a pessoa está fraquinha, falha. O que acontece? Tem muita gente que fala assim: eu vou sair da igreja. Porque na igreja fulano está lá, fulano ainda fuma, bebe. Que crente que ele é? E não, realmente ele é crente, ele não é cristão, ele não é servo, nunca conheceu Jesus, nunca conheceu a palavra, nunca soube quem era Jesus. Porque uma prostituta chega até a ele, todo mundo queria apedrejá-la. Agora, aquele que não tem pecado atira a primeira pedra, vai todo mundo embora, Jesus fica. E ela olha para ele e falou: agora você é apedrejada por ele. Mas ele olha para ela e diz: vai, não peques mais. Está entendendo o que é isso? Tem gente que vive apontando o outro, apontando o pecado do outro, dizendo que Deus não revelou, que você está em adultério, que o outro está em prostituição. Você acha que isso é servir a Deus? E Deus está revelando isso a ele? Eu falo mentira. No meio dos outros, envergonhando ele, envergonhando os outros, falando um monte de coisa. Por que então que ele sabe que a pessoa está ali, o que ele foi revelado, ele não ajuda aquela pessoa a sair daquela situação? Não abraça a causa dela em oração, em busca, em mãos estendidas para abençoar a vida dele? Você entendeu? Servir a Cristo não é estar numa igreja, ser de uma igreja, ser membro ou dizer que é ser a igreja, é ser a igreja. Servir a Jesus é ser a igreja onde o Espírito de Deus habita. Você vai errar muitas vezes, eu vou errar muitas vezes, mas quem é a igreja reconhece que errou, que falhou, vai ter sempre o perdão para dar, vai ter sempre o amor para os seus inimigos, aqueles que o criticam, aqueles que o pisam. Como que você diz que é servo, quer servir a Deus, que é santo, quer sair da igreja porque alguém lá ainda está em pecado, está todo errado? Que santo é esse? Que santidade é essa? Que não pode ser o sal para temperar a vida dele, que não pode ser a luz para mudar a história dela. Servir a Deus não é ficar falando que você é crente, ou que você é cristão, que você serve a Deus, não. Servir a Deus é ser. É isso que eu tenho aprendido. Quando eu tentei mudar as pessoas, eu não consegui. Quando eu tentei ser o que eu não era, que eu queria ser uma coisa que eu não era, eu não servia a Deus.
queria consertar todo mundo, achar que todo mundo deveria consertar. Eu vi que não era assim. Servir a Deus é a gente ser. E eu comecei a querer mudar a minha história dentro da minha casa, as minhas atitudes com as pessoas, minha atitude com os amigos, minha atitude com meus inimigos, minha atitude no meu viver, na minha vida. Aí sim eu vi que servir a Deus é ser. Servir a Deus é estar na presença dEle para o que deve não importando a situação que a pessoa está na igreja. Seja o sal da terra e a luz. Não saia, ilumine ele, tempera ele. Vai sair para quê? E depois vai dizer para mim que é servo. Vou dizer, brincadeira, está brincando com Deus, está brincando com a palavra. Jesus ia até os leprosos, Jesus ia até as pessoas pecadoras, Jesus entrava na casa de Zaqueu e não queria saber se a multidão... Você sabe quem fica falando que vai deixar a igreja, que vai sair porque o outro está fazendo isso e aquilo? São os religiosos, os fariseus, os farisaicos, que não conhece Jesus, nunca conheceu e não sabe o que é o evangelho de Deus, que é o perdão, que é o amor. Mas se eu ficar, eu estou compartilhando com quem? A vida é dele. É ele que está vivendo assim. Não é você. Você vive Cristo, então é você. A Bíblia fala que a salvação é individual. É você que cuida da onde o Espírito Santo mora. É você que tem que ser o exemplo. A segunda pergunta que me fizeram. Pastor, o que eu devo fazer para entrar no céu? A Bíblia diz que subir monte? Não. Botar uma roupa até no pé e tapar as mãos? Não. Procurar me afastar de tudo quanto é coisa errada? Não. A Bíblia fala que não é nenhum de vocês, nenhum de nós somos capazes de alcançar a salvação se ela não for dada por Deus. Mérito não traz salvação. A salvação é graça de Deus e conhecimento do Evangelho e da palavra que você tem entre você, muda a sua vida, você guarda ela e serve a Deus. Isso é adquirir salvação. Sabe por que a salvação não é por causa da sua subida de monte, por causa dos seus 2, 3 horas de joelho, por causa da sua leitura da Bíblia? Porque senão você se acharia o tal. E a Bíblia diz que os menores são os maiores no reino de Deus. Entendeu? Não acha que você não vai errar, que você não vai falhar, não. Que só de você falar que você é salvo porque você faz isso e faz aquilo, você já errou, virou fariseu. Seja. Não precisa mostrar para ninguém. Quando você vai jejuar, você mostra para quem? Você joga o cabelo para cima ou você se arruma, se penteia para que ninguém saiba que você vai jejuar? Quando você faz alguma coisa para alguém, você sai espalhando no Facebook, em algum lugar, dizendo que você fez isso para fulano? O que adiantou? Nada. Para entrar no céu, é Ele. A Bíblia diz que tudo é possível a Deus. Então só seja você. Seja você mesmo, no amor, na alegria. Viva como se fosse Jesus vivendo nessa terra, estendendo as mãos para as pessoas, perdoando, abraçando, ajudando elas. Aí, naquele grande dia, você ajudou tantas pessoas que você nem lembrou, nem sabe quem, talvez com a palavra, talvez com o seu jeito de andar, o seu jeito de tratar a sua família, coisa que eu não fazia, o salário era diferente. Mas da maneira que você trata o seu amigo, o seu inimigo, alguém talvez quis esse Jesus por causa disso, e você nem sabia. E quando você chegar lá, você, além de ser salvo, vai receber o galardão. Mas não por aquilo que você fez para parecer e nem para ser. Porque aquele jovem dizia que guardava
os mandamentos, que sabia daquilo desde criança. Mas Jesus disse para ele assim: vai e vende tudo que tem. Ele se entristeceu, mas não foi por causa disso que ele não foi salvo. É porque a salvação não é por mérito. A salvação é graça de Deus. É algo imerecido. O homem não merece a salvação, ninguém merece. Deus os dá. Mas como, pastor, sabemos que estamos nesse caminho quando amamos o nosso próximo? Quando estendemos as mãos para ele? Quando perdoamos quem nos ofende? Quantas as vezes? 7? 70 vezes 7. Incalculável para mim. Não tem como. Um dia a pessoa vai errar com você essa quantidade de vezes? Não vai nunca. Então você vai perdoá-la quantas vezes for possível. Você vai amá-la como Jesus te amou, sendo crucificado na cruz e dizendo: Pai, perdoa eles que não sabem o que faz. A terceira coisa que me perguntaram: pastor, e a igreja, o local que a gente vai? Existe igreja? Jesus, qual foi a igreja que Jesus fundou? Existe uma igreja certa? Existe. Existe a igreja certa de Jesus, a igreja que Jesus fundou, a igreja que o Pai fundou. Existe. Qual? Você. Você é a igreja. Não é a Assembleia de Deus, não é presbiteriana, não é metodista, não é a Igreja Pão da Vida, não é a Igreja Batista, Metodista, sei lá quem for. A igreja é você. Você é aonde o Espírito de Deus habita, aonde ele está agora. Se você entrar para o seu quarto, dobrar seu joelho, em particular, ele vai falar com você. Se você reunir mais um com você, ele está no meio de vocês. Lá é um local onde as pessoas se reúnem, não para ver defeito de ninguém. Aí que está o segredo. Você não vai lá para saber se fulano tem adultério, se fulano está prostituindo, se está bebendo, se está fumando. Você vai lá para se reunir, para ver quem precisa de ajuda, quem precisa de mãos estendidas, quem precisa de apoio, quem precisa ser ajudado numa palavra. Às vezes não conhece a Bíblia, você vai ensinar a palavra para ele. Vai louvar e vai engrandecer o nome do Senhor. Se você for lá e começar a ver esses montes de coisas, tu não serve a Cristo, nem conhece Ele e nunca ouviu. Ah, mas Jesus chegou no templo, fez aquilo. Mas estude, procura saber a causa, por que foi feito aquilo lá. Aí você vai entender por que foi feito. Servir a Jesus é servir o seu próximo. Amar a Jesus é amar o seu próximo. Lembre disso, tá? Um forte abraço a todos vocês do Facebook. Que Deus abençoe vocês, guarde as vossas vidas. E até hoje, às 20 horas da noite, no culto que nós iremos fazer. Convide mais um para estar conosco. E deixa seu joia aí. Você que ouviu essa palavra e entendeu o que é servir a Deus. Servir a Deus não é como o povo fala. Não é ser de uma religião ou ser crente de uma igreja. Servir a Deus é ser. Ser de Jesus. Servir a Deus é ser de Jesus, não importa aonde. Talvez você nunca foi uma igreja, mas é de Jesus. Porque você é igreja. Porque você ama, você perdoa, você ajuda, você estende as mãos para alguém, enquanto muitos estão indo e não faz nada disso. Só pensa em dinheiro, só pensa nele, em si próprio, é egoísta, acha que só ele é santo, que todo mundo, se a pessoa não usa a mesma roupa que ele usa, ele está em pecado. Que Deus é esse que ele está servindo? Nunca conheceu Jesus, mas vai conhecer quando ler o Evangelho e descobrir que Cristo é vida e que ser o sal da terra não precisa ficar gritando nem falando, porque a comida você só sabe quem ela é e que sabor que ela tem, se ela tem sal ou não, quando você a come. E a luz você só conhece ela quando chega em algum lugar escuro e ela se acende.
Aí você sabe, porque quando você olha assim, de repente você não vê uma lâmpada, mas de repente alguém aperta no interruptor, ela acende e clareia tudo. A paz do Senhor. Que Deus vos abençoe.